Olá, amigos aqui do site Estudo de Administrativo. Olha, vamos retornar aqui o debate em relação às questões que foram cobradas, né, na prova do MPU 2010, ok? Concurso recente aqui que tivemos. E essa questão, a sexta questão cobrada nessa prova, dispôs o seguinte: os diretores de agência reguladora são indicados e exonerados ad nutum pelo chefe do ministério a que a agência se vincula. Pessoal, só chamando a atenção de vocês, o termo ad nutum, leia-se livre exoneração, ok? Olha, gente, até tive uma oportunidade de comentar com vocês, numa questão anterior, que as agências reguladoras, né, atuam no campo da fiscalização e da regulamentação de setores da nossa economia e serviços públicos. Foram autarquias sob regime especial, criadas a partir da década de 90, no contexto do programa de privatização, para atuar nesse segmento, né, como estou falando, da fiscalização e da regulamentação. No seu início, né, nas agências reguladoras, em tese, ela veio a atuar num campo de fiscalização de atividades que estavam sendo repassadas naquele momento para o setor privado, nesse processo de desestatização. Até então, em relação a certas atividades, o próprio Estado exercia e o próprio Estado fiscalizava, né? Até havia uma grande crítica nesse sentido, porque dificilmente o Estado, no seu controle interno, reconhece a sua ineficiência, a sua incapacidade, aponta o dedo, né, para os seus próprios erros, as suas falhas. Mas no momento em que essas atividades foram delegadas, né, para o setor privado, nesse programa de privatização, foi necessário se construir todo um arcabouço de fiscalização e regulamentação que levasse em consideração esse cenário. Essas atividades não sendo mais desempenhadas pelo poder público, mas sim pelo setor privado, ok? O Estado deixava de ser o protagonista no cenário econômico, principalmente, e passava a ter uma atuação mais indireta na fiscalização, regulamentação, e para exercer essa atividade típica do Estado, foram criadas as agências reguladoras, autarquia sob regime especial. Pergunta frequente, né, que o pessoal me coloca: Cláudio, o que seria esse regime especial dessa autarquia? Leia-se o quê? É uma autarquia que vai gozar de uma autonomia mais acentuada do que as autarquias comuns, ordinárias, ok? Regime especial, leia-se um grau de autonomia mais acentuado. Então, na criação dessas agências, eu tenho que observar, nessas leis que criaram, onde moraria, residiria, né, essa autonomia mais acentuada. Um ponto geral colocado, pessoal, pelos doutrinadores é o mandato fixo dos diretores dessas agências, ok? O que acontece, pessoal, em relação aos diretores dessas agências, não há possibilidade de livre exoneração, como acontece com os diretores de uma autarquia, né, de uma forma geral, ou de qualquer entidade da administração pública, tá? E nesse momento, não há possibilidade de livre exoneração, naturalmente haverá uma respeitabilidade muito maior das decisões técnicas que são, né, adotadas por essas agências. A ingerência política vai sofrer um freio, com certeza, né? E no sentido ainda de valorizar, né, esse grau de autonomia técnica na atuação das agências, principalmente, em geral foi estabelecido pelas leis que o mandato dos diretores dessas agências nem combina com o mandato de quem está ocupando um cargo eletivo, certo? Para fazer uma dissociação nítida mesmo de uma atuação fiscalizatória, de uma atuação de Estado, de ingerências de governo. Olha, por exemplo, o atual presidente Lula, ele teve que conviver durante um tempo com diretores de agências que foram designados pelo governo anterior do Fernando Henrique. E o mesmo vai se dar em relação à próxima pessoa que ocupar a presidência da República. Tá legal? Então, essa é a grande marca, assim, que chama realmente a atenção no grau de autonomia mais acentuado dessas agências. Os seus diretores vão ter mandato fixo. Só para terminar, qual é a praxe nossa aqui no Estado brasileiro? Vamos supor, o diretor de uma autarquia adota uma medida que desagrada o presidente da República. Se ele não pode intervir, né, nós sabemos que a fiscalização aqui é condicionada, não há uma possibilidade de livre revisão. Se o presidente não pode rever essa decisão, o que ele faz? Ele exonera o presidente da autarquia e coloca alguém para satisfazer sua vontade política. Nesse ponto, em relação às agências reguladoras, não vai ser possível, porque os diretores têm mandato fixo. Por isso, pessoal, a questão 6 se mostra falsa, já que não há possibilidade de livre exoneração em relação aos diretores dessas agências. Eles só podem perder o cargo antes do final do mandato, nos casos expressamente previstos em lei. Forte abraço a todos.